Boa noite a todos, que a graça, a paz, o amor de Deus seja derramado em nossos corações de forma abundante. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez, ministrando a palavra do nosso Deus na escola de oração. E nessa noite Deus colocou algo muito especial para nós, e eu creio que todos nós vamos ser edificados através dessa palavra, como sempre somos, né? Cada vez que somos expostos à palavra de Deus, somos edificados, nós crescemos à luz do conhecimento. E nessa noite o Senhor tem para nós uma palavra a respeito da vida de louvor. Eu quero falar com vocês essa noite sobre uma vida de louvor. Aí talvez você já esteja decepcionado, dizendo, pastora, mas não é para mim. Eu não faço parte da equipe de louvor, eu não tenho uma voz apropriada para estar cantando no louvor, eu não sei, não tenho habilidade para tocar nenhum instrumento. Mas na verdade, irmãos, eu quero começar essa palavra dizendo que não é uma vida de louvor. E o que não é uma vida de louvor, irmãos, é um privilégio de um grupo, né, de aqueles que fazem parte do ministério de louvor na igreja, né, e também não é viver cantando o tempo todo. A vida de louvor. O que é então, pastor, uma vida de louvor? A vida de louvor, irmãos, no dicionário eu olhei para mostrar para você o que quer dizer a palavra louvor. Quer dizer elogio, exaltação, glorificação, enaltecimento, celebração ou manifestação honrosa, prestar homenagem. Isso é louvor. E quando a gente pensa numa vida de louvor, nós precisamos entender que uma vida de louvor é uma vida comprometida com Cristo. É uma vida completamente comprometida com o Senhor. É muito mais do que eu cantar na igreja, de eu tocar um instrumento, de eu participar de uma equipe. É eu realmente ter uma vida comprometida com a vontade de Deus para mim. E essa vida, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todas as nossas reações, né, como ensina muito nosso pastor, elas precisam glorificar a Deus. Isso é uma vida de louvor, né? É você exaltar a Deus através da sua vida, através das suas atitudes. E isso pode ser cantando, pode ser em silêncio, pode ser através das suas redes sociais, né, que hoje em dia é uma ferramenta maravilhosa onde nós podemos glorificar a Deus ou não. Então tudo isso, irmãos, né, a nossa vida como um todo, glorificando a Deus, honrando o nosso Deus, isso é uma vida de louvor. Então, irmãos, a vida de louvor é uma vida que você vive onde as pessoas olhem para a sua vida, onde as pessoas olhem para as suas atitudes e elas vejam Deus. E elas realmente tenham que reconhecer que você é diferente, que você obedece a Deus, que você se parece com Deus. Isso, como eu falei, pode ser cantando, pode ser calado, pode ser nas redes sociais, porque tudo, irmãos, na verdade, tudo que compõe a nossa prática diária, tudo que compõe a prática diária do nosso viver, realmente precisa estar comprometida com a vida de louvor ao Senhor, com uma vida de quem realmente teme ao Senhor. Precisamos ter uma prática de vida que exalte o nome do Senhor. Então, irmãos, a vida de louvor, ela não é uma vida descomprometida. Hoje nós vivemos uma época do descomprometimento. A palavra comprometimento está fora de moda. Mas, infelizmente, a vida de louvor, ela não é uma vida descomprometida. Ah, minha vida é minha, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso. E, na verdade, irmãos, não podemos viver dessa maneira. Porque essa vida é uma vida de pessoas que não têm controle sobre si próprias. E nós precisamos ter controle da nossa vida. Nós temos um propósito de vida. Nós somos criados para um propósito elevado, um propósito definido por Deus. E nós não podemos jamais viver uma vida descomprometidas, porque nós não somos obras do acaso. Nós somos criados para um propósito. E a partir disso, então, há que se ter uma vida comprometida, porque nós temos um propósito. Esse propósito que nós temos é um propósito de comprometimento com louvor na glória de Deus.
Afinal, foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para glorificar o nome de Deus. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. E quando eu penso sobre o propósito da minha vida, existem pelo menos dois momentos muito importantes no curso da nossa história, que talvez você possa pensar, o momento mais importante da minha história foi quando eu decidi o meu curso, né, na faculdade, ou foi quando eu escolhi uma carreira, ou foi quando eu escolhi o meu cônjuge, mas na verdade não é. Existem dois momentos muito importantes na nossa vida, definitivos. O primeiro é aquele momento em que nós nos tornamos filhos de Deus. É quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, é quando nós tomamos a decisão de nascer de novo, rendendo as nossas vidas ao Senhor. Mas não é só isso, né? Deus, como sempre, Ele tem abundantemente mais para nós. O segundo momento mais importante, irmãos, da nossa vida, é o momento em que nós descobrimos qual é o propósito da nossa existência. Qual é o propósito da nossa vida? Por que eu estou nesse mundo? Qual o propósito macro, o propósito principal da minha vida? Então, esses são os dois primeiros momentos mais importantes da nossa vida. Quando você recebe o Senhor como seu Salvador e quando você descobre qual é o maior propósito da sua vida, por que você existe, por que você foi criado. Porque, irmãos, na verdade, a nossa salvação, nós não podemos ter somente a salvação e estarmos satisfeitos. Nós não podemos simplesmente garantir uma morada eterna no céu, escapar do inferno e estar felizes por isso. Mas nós precisamos entender que Deus tem um propósito para nós, um propósito para cumprirmos aqui nessa vida. É um propósito definido, o nosso real propósito para o qual fomos criados, para estar aqui nesse mundo. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala a respeito do propósito. Ela fala do nosso objetivo principal para toda a humanidade, que é viver para o louvor e a glória de Deus. A Bíblia fala isso em Efésios 1, no capítulo 1, versículo 12, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha, irmãos! Que propósito maravilhoso, grandioso nós fomos criados. Viver para o louvor e a glória de Deus. Aleluia! Isso é tremendo. E a Bíblia, em Colossenses 1, 10, diz que nós devemos viver de modo digno do Senhor. Colossenses 1, 10 diz que nós devemos viver de modo digno do Senhor. Ou seja, irmãos, nós estamos totalmente comprometidos. Totalmente comprometidos com a causa macro, com a causa maior, principal na nossa vida. Louvar e exaltar o nome do Senhor. Viver de forma digna do Senhor. E a gente então não pode viver uma vida que não privilegie essa honra, esse privilégio tão maravilhoso, irmãos, para o qual nós fomos comprados. Nós fomos criados e fomos comprados. Então isso é um privilégio muito grande, termos esse propósito definido. E nós precisamos conhecer, caminhar dentro desse propósito. Em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 11, diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ou seja, irmãos, nós somos criados para agradar ao Senhor. Nós somos criados para exaltar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Esse é o propósito maior da nossa existência, da nossa vida. E nós devemos viver dentro desse propósito, através de uma vida de adoração. E é interessante, irmãos, uma coisa que eu observo muito, que você também talvez tenha observado e que nós podemos ver, é o quanto as pessoas hoje valorizam a importância da vida. Eu coloquei em aspas porque, na verdade, é a importância que não é importante. Então, hoje nós vemos as pessoas dizendo, você tem que fazer aquilo que você gosta, você tem que fazer aquilo que o seu desejo te impulsiona a fazer, você tem que curtir a vida, porque a vida é curta, a vida é passageira. Então, hoje nós vivemos centrados no eu. Eu preciso fazer o que me agrada, eu preciso fazer o que me dá alegria. Mas esse não é o propósito da nossa vida. Nós não estamos aqui, irmãos, para erguermos as nossas bandeiras. Nós estamos aqui como embaixadores de Deus, para erguermos a bandeira de Cristo, para declarar a grandeza, as verdades de Cristo.
e não para nos exaltar, para falar dos nossos desejos, daquilo que realmente nós desejamos fazer por vontade própria. Então, irmãos, uma vida que agrada os próprios desejos tem sido o que nós temos visto hoje, né? Fazer aquilo que temos vontade, aproveitar a vida. Mas, na verdade, irmãos, essa não é uma vida de liberdade. Porque essa não é a vida que Deus criou para nós. Esse não é o propósito para o qual Deus nos criou. Viver segundo as nossas vontades. Isso é um conceito distorcido do diabo. Totalmente distorcido. Que o diabo traz para nos enganar. Né? Para levar a gente a viver aprisionado. Né? Sem poder desfrutar da totalidade do propósito de Deus para nós. Porque quando nós temos esse desejo egoísta de viver a nossa vontade, de agradar o meu eu, de fazer o que eu quero, nós estamos fora do propósito do qual o Senhor nos criou. E assim então nós passamos a viver aprisionados, sem desfrutar da totalidade do propósito de Deus para nós. Em Gênesis 1, no versículo 26, o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Irmãos, que declaração poderosa, que declaração maravilhosa. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E não para por aí, né? Não é somente uma característica que nós teríamos de ser igual a Deus espiritualmente. Mas o versículo continua e ele diz: e tenha domínio. Tenha domínio. O homem, irmãos, ele foi criado para exercer domínio sobre todas as coisas criadas por Deus. Então, Deus criou o homem para dominar. E isso é maravilhoso, isso é algo grandioso. E olha como que o diabo trabalha com a distorção. Ele enganou a mulher, né, lá no paraíso, enganou o homem sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje ele tenta enganar também o mundo. Ele tenta enganar a sociedade com um discurso, com uma palavra que entrou no nosso dicionário de uma forma muito forte, uma palavra que eu creio que você também está bem familiarizado com ela, que é a palavra empoderamento. Né? Hoje as pessoas querem ser empoderadas. É uma palavra que está na moda. Todo mundo quer ser empoderado. E na verdade, irmãos, o maior poder que o homem pode ter, primeiro, é ser criado à imagem e semelhança de Deus. E segundo, ter domínio sobre tudo que ele criou. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, que privilégio maravilhoso. Ser criado à imagem e semelhança de Deus e dominar sobre todas as coisas que ele criou, exceto o homem. Deus não nos permite dominar sobre outro homem, mas todas as coisas criadas por Deus, nós fomos feitos para dominar. Então, irmãos, na verdade, isso é que é poder. Isso é ser empoderado. É desfrutar da totalidade do propósito de Deus para a nossa vida. Isso é poder de Deus. Mas o diabo, ele distorce. Ele coloca como empoderamento você ter bens materiais, você ter status, né? Você ter vários cursos superiores, ter MBA. Então ele te ilude, na verdade, te tirando do propósito maior que Deus tem para você, que é ser a imagem e semelhança de Deus e dominar sobre toda a terra. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Irmãos, quem precisa de um poder maior que esse? Nós não precisamos de um poder maior que esse. Né? Isso, na verdade, é um discurso, esse empoderamento, na verdade, é um discurso que favorece as vontades da carne, as inclinações mundanas do pecado. Mas nós não vivemos, irmãos, para satisfazer a nossa própria vontade. Amém? Nós vivemos para satisfazer aquele que nos criou, o Senhor de todas as coisas. Deus maravilhoso. E é tão interessante, irmãos, porque o mais glorioso de tudo isso, o mais maravilhoso de tudo isso, é que no processo da gente viver essa vida que exalta a Deus, da gente viver essa vida que glorifica a Deus, quem sai ganhando somos nós. Nós é que somos, irmãos, empoderados, nós é que somos abençoados de estarmos na presença de Deus, estarmos engajados nesse propósito de Deus. Né? Na verdade, toda a vantagem é nossa, de estarmos no propósito de Deus, de caminharmos em comunhão com Deus, de andarmos intimamente ligados ao Senhor, cheio do Espírito. E o mais glorioso de tudo é isso, é que nós é que saímos ganhando, porque servindo a Deus, obedecendo a Deus, nós somos galardoados por Ele, né? E nós nos aproximamos dele
e somos beneficiados. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais beneficiado você é. Quanto mais você se engaja nesse propósito que Deus te criou para viver, mais você é abençoado. Olha que maravilha. Olha que Deus maravilhoso esse nosso Deus, irmãos. E Deus, irmãos, Ele criou o homem para comunhão com Ele. Todos nós sabemos disso. Deus nos criou para termos comunhão com Ele, para desfrutar dessa vida de Deus através de uma íntima comunhão. E aí vem o diabo, né, com a queda do homem, e começa a distorcer toda a verdade, e começa a distorcer o entendimento que o próprio homem deveria ter acerca de quem ele é em Cristo. Então o diabo faz com que o homem deixe de perceber quem ele é em Cristo, deixe de perceber qual o propósito para o qual ele foi criado, e com isso, irmãos, ele vai vivendo cada dia mais distante do louvor da glória de Deus. E é importante, irmãos, a gente entender o nosso propósito. Todos nós precisamos entender, meditar sobre o nosso propósito. Porque quando nós conhecemos a nossa natureza, quando nós conhecemos aquilo que nós temos direito de reivindicar, nós nos tornamos mais empoderados, nós nos tornamos mais capazes de conseguir mais coisas. Na verdade, esse conhecimento, a Bíblia fala muito, né, que o conhecimento ele liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o conhecimento ele nos liberta. Ele jamais nos aprisiona. Se você tem conhecimento, jamais você vai ser prisioneiro. Você vai ser livre. Não conhecer, sim, aprisiona. Quando nós não conhecemos quem nós somos, o propósito de Deus para nós, nós vivemos, sim, uma vida de aprisionamento. Mas quando nós passamos a conhecer, a ter conhecimento de Deus, nós começamos a desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor preparou para nós, de todas as boas obras que Ele mesmo criou para que nós andássemos nela. E isso é maravilhoso. A Bíblia fala muito sobre conhecimento, fala da importância do conhecimento. E o diabo, sabendo disso, ele não perde tempo, né, irmãos? E ele trabalha distorcendo as informações, distorcendo a forma como você se vê dentro do propósito de Deus. Ele distorce tudo. Mas quando Deus fala sobre nós conhecermos, nós adquirirmos conhecimento, é porque Ele sabe que isso vai nos libertar. É porque Ele sabe que isso é importante para nós. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, vai dizer que Deus não só deseja que os homens sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então você foi salvo, glória a Deus por isso. Mas o Senhor tem mais para você. Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. E segundo, porque isso vai te libertar. E segundo Pedro, capítulo 1, verso 2 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos conhecimento, a graça, a paz de Deus, ela é multiplicada na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, que maravilha. Então, irmão, se Deus fala da importância de nós termos conhecimento, você concorda comigo que nós não podemos ignorar essa questão? Né? Se Deus fala da importância de adquirirmos conhecimento, nós precisamos buscar. Em Oséias, diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. O pastor ministrou sobre isso na quarta-feira e realmente é uma palavra muito verdadeira. Sabe, irmãos, a palavra de Deus na Bíblia não diz que nós vamos ser destruídos por causa do diabo. Nós vamos ser destruídos porque o diabo é poderoso. Nós vamos ser destruídos porque o diabo vai nos perseguir. Não. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Quando nós temos conhecimento, irmãos, nós nos tornamos fortes. Nós não somos destruídos. Nós nos tornamos realmente como Deus espera que nós sejamos. Um povo forte, um povo que conhece o seu Deus. E quando a gente sabe o que é uma vida que agrada a Deus, quando nós sabemos o que é uma vida que realmente agrada a Deus, aquém daquilo que nós fomos criados, nós precisamos saber, irmãos, por que eu fui criado? Por que eu existo? Né? Qual é o propósito de Deus para mim? Nós temos que pensar nisso todos os dias. Que assim nós não vamos viver aquém do propósito de Deus. Nós não vamos viver distante daquilo que Deus nos criou. Então nós precisamos conhecer. Nós precisamos entender o nosso propósito de vida. E isso muda tudo, irmãos. Quando a gente entende, a gente passa a valorizar aquilo que Deus valoriza e a não valorizar aquilo que Deus não valoriza, aquilo que é secundário, aquilo que não é importante nas nossas vidas.
O diabo não vai nos enganar, fazendo valorizar aquilo que não tem importância e desvalorizar aquilo que é mais importante. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados para uma vida de louvor. Glória a Deus. Irmãos, e é tão interessante que quem é pai e mãe vai entender bem, muito bem o que eu vou dizer aqui agora. Quando nós temos um filho e o nosso filho é elogiado por um bom comportamento, por algo que ele fez que realmente impressionou uma pessoa, e essa pessoa elogia o nosso filho pelo seu comportamento, muitas vezes o nosso filho nem tem ideia direito daquilo, mas nós, como pais, nós nos enchemos de orgulho. Nós recebemos aquele elogio, não é verdade? Porque quando os nossos filhos são elogiados, nós podemos ver os princípios que nós inculcamos em nossos filhos em prática. Isso é maravilhoso. É muito bom, quando alguém elogia o seu filho e você fala, poxa vida, todos os princípios, que eu ensinei a meu filho estão sendo colocados em prática. Você se alegra e você recebe com muita alegria esse elogio. E quando nós andamos em amor, quando nós andamos em santidade, quando nós fazemos o bem, quando nós vivemos uma vida que exalta e glorifica a Deus, Deus também se alegra, Deus também se orgulha. Deus diz, esse é meu filho, esse é meu garoto, esse parece com o papai. Isso enche o coração de Deus de orgulho. Pensa, se nós que somos humanos nos sentimos tão orgulhosos, tão gratificados por ver um filho recebendo elogio. Pensa, Senhor, o quanto o Senhor não se alegra, em ver um filho imitando a Ele, praticando alguma coisa que ele ensinou. Então Deus se alegra com isso, porque isso exalta, isso glorifica a Deus. E ele se alegra também. E quem não vai ter alegria, irmãos, em agradar um pai tão bom como o nosso Deus, Quem não vai se alegrar em obedecer um pai tão maravilhoso como o nosso? Nós precisamos, irmãos, viver com compromisso de agradar a Deus. Viver com compromisso, comprometidos em agradar a Deus. Acordar todas as manhãs e termos o compromisso de viver uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que realmente seja uma vida de louvor. Foi por isso que Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus para restaurar o homem a essa comunhão, para restaurar o homem, para que o homem volte a ter acesso livre a Deus. Jesus veio para restaurar todas as coisas. E além de Jesus vir, irmãos, para revelar o Pai, ele veio também para revelar em si o padrão de vida para o homem. Jesus é o padrão de vida para nós. Jesus veio revelar o padrão da vida que Deus deseja que nós vivamos. Jesus veio revelar o padrão de liberdade, de domínio, de conhecimento que Deus criou para que eu e você vivêssemos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Jesus. Deus, ele mandou Jesus para que nós pudéssemos ver de forma clara, objetiva, como ele espera que todos nós venhamos a viver. Pastora, mas como que eu consigo isso? Como que eu posso viver essa vida? Qual é a forma? E a forma, irmãos, é se expor à palavra de Deus. Não tem outra, não existe mágica. É se expor à palavra de Deus. É ter uma vida de oração diária com o Senhor, buscando a sua presença, se enchendo do Espírito, tendo comunhão íntima com Deus Pai. É assim que nós vamos, então, crescer. É assim que esses princípios vão sendo forjados dentro de nós. E assim nós começaremos a viver essa vida de louvor, essa vida que agrada a Deus. E assim alcançaremos o potencial máximo de vida. Isso sim, irmãos, é poder de Deus. É alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Isso é ser empoderado, isso é viver debaixo do poder de Deus. Não tem nada, irmãos, nada nesse mundo que possa se comparar a uma vida que glorifica a Deus. Nada nesse mundo pode se comparar a viver uma vida comprometida com o louvor da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que possamos, irmãos, com a nossa vida, ter condições de exaltar o nosso Deus. Glorificar o nosso Deus através da nossa vida. E o interessante, irmãos, é que viver uma vida de louvor não é viver uma vida penosa. A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Na verdade, irmãos, viver essa vida de louvor é um privilégio. Um privilégio meu, um privilégio seu, um privilégio maravilhoso que Deus nos deu através de Cristo. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e dizer, poxa, Deus é assim. Esse é o desejo de Deus.
Sabe, quando alguém vê o seu filho e fala assim, mas como ele se parece com você? Ele é todinho você. Você fica todo cheio de orgulho, né? Então é isso que Deus espera. É que as pessoas do mundo, ao nos ver, elas possam dizer como se parece com o Pai. Como a vida dessa pessoa parece com a vida de Deus. E isso, irmãos, é uma vida de louvor. Isso é uma vida que glorifica a Deus. Né? A nossa vida ela precisa trazer às pessoas associação com Deus. Elas precisam de alguma forma, a nossa vida precisa de alguma forma remeter essas pessoas a Deus, né? Através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Nós precisamos glorificar a Deus. Muitas pessoas, irmãos, jamais vão ler a Bíblia. Muitas pessoas que estão perdidas no mundo jamais vão ler a Bíblia. Para saber como Deus é bom, né? Para saber como Deus é maravilhoso, como é grande o amor de Deus. Mas elas vão ver, irmãos, através da minha vida e da sua vida. Né? Elas vão poder ler como Deus é através da minha vida e da sua vida. Através de uma vida de louvor. Através de uma vida comprometida com o louvor e a glória de Deus. Aí sim as pessoas vão conhecer a Deus. As pessoas vão ter uma ideia de como Deus é. E Deus vai ser conhecido através das nossas vidas. Esse é o propósito maior para o qual eu e você fomos criados. É realmente levar as pessoas a conhecer a Deus através de tudo na nossa vida. Através de uma vida de louvor, uma vida que exalta, uma vida que glorifica a Deus. Amém? Glória a Deus. Uma vida que realmente, irmãos, as pessoas possam olhar e possam dizer, nossa, o que essa pessoa tem de diferente? Eu preciso ter o que essa pessoa tem, né? Muitas vezes a gente conhece pessoas, eu conheci pessoas assim ao longo da minha vida, antes de me converter. Pelo menos duas que me impactaram bastante. Pessoas que passaram por mim no trabalho e que eu falava, o que essa pessoa tem, né? Parece que ela é tão alegre, tão leve, eu queria ser como ela. E glória a Deus que hoje me converti e posso, né, testemunhar dessas pessoas que passaram pela minha vida e que deixaram essa boa impressão, né? Porque serviam a Deus. Então, irmãos, o que deixa o nosso Deus orgulhoso é quando somos elogiados. É quando reconhecem que nós parecemos com o nosso Pai. Isso deixa Deus alegre, isso deixa Deus satisfeito. E através das nossas ações, da nossa vida, é uma vida cheia do Espírito, que possamos realmente ser conhecidos por aqueles que amam, que servem e que glorificam o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus coloque essa palavra de forma profunda no seu coração, que você a partir de hoje possa desejar viver uma vida de louvor, uma vida que em tudo glorifique ao Senhor. A maneira de falar, de pensar, de agir, de reagir. Irmãos, nós temos vivido, como eu disse esses dias atrás, um cenário maravilhoso para isso, né? Temos vivido um meio de pandemia, crises por todos os lados, e esse é um momento oportuno. Como eu tenho falado, é um momento maravilhoso, porque a luz, ela precisa brilhar nas trevas. Então é na hora de dor, de desespero, de confusões, de conflitos, irmãos, que nós precisamos manifestar o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos. É nessa hora que nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida, através da nossa fé, da nossa confiança na palavra, nas promessas dele. Que Deus fortaleça o seu coração, que Deus te encha de fé, de esperança, de alegria. Sabe, irmãos, que você possa cada dia, ao acordar, desejar estar comprometido a glorificar o nome de Deus. Que você possa realmente estar decidido a realmente levar a sério aquilo que você proclama ser um cristão. Que você possa viver como tal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus renove a sua alegria, a sua paixão pelo Senhor. Que o Espírito Santo de Deus grave essa palavra e ministre, continue ministrando ao seu coração, para que você possa viver uma vida de louvor. Quero orar com você, encerrando a nossa escola nessa noite. Quero agradecer a Deus por você que está aí nos ouvindo. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus cheguem sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo precioso que passamos juntos na Tua presença. Te louvamos, Deus, porque é maravilhoso te servir. Ó Deus, que privilégio nós temos, Senhor, de viver uma vida de louvor, uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida que exalta o Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos, Pai, para que possamos ver, Pai, que muito mais que a salvação, o Senhor tem para nós uma vida abundante, uma vida, Senhor, plena, uma vida, Pai, dentro dos propósitos para o qual fomos criados. Porque sabemos, Senhor, que é só vivendo
naquilo, Pai, que o Senhor criou para nós, é que seremos felizes, é que seremos empoderados, é que seremos verdadeiramente satisfeitos, Senhor. Ó Deus bendito, obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada por cada vida, Senhor, que tirou esse tempo, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para estar em torno, Pai, da Tua palavra, meditando no Senhor. Enche o coração de cada um, Pai, de fé, de paz, de esperança, de alegria, Senhor. Alegria que só o Senhor pode dar. E que possamos ter uma noite abençoada, guardados, escondidos à sombra das Tuas asas. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite a todos vocês.